Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Consciência Oculta. Por que que as pessoas ricas, na sua grande maioria esmagadora, tanto aqueles que já nascem no berço, quanto aqueles que adquirem após um tempo ao longo da sua vida, né? Aqueles que nascem pobres ou entre pobre e classe média, e com o passar dos anos alcançam a riqueza material, tanto esse quanto aquele que já nasce no berço, por que eles não são felizes? Em determinado momento da sua vida, se tornam pessoas deprimidas. Há até alguns que transpassam a própria vida. A resposta é muito simples. Isso acontece porque eles direcionam a sua riqueza material, investem o seu poder aquisitivo justamente em adquirir bens materiais. Eles direcionam essa energia da prosperidade em casas caras, grandes edificações, veículos de luxo, festas regradas de bebida alcoólica. Investem demais no seu VSM, ou seja, no seu estereótipo, claro, visando ter preferência sexual, enquanto que a sua espiritualidade vai ficando para trás. Ou seja, é o poder aquisitivo lá em cima e a espiritualidade lá embaixo. É de extremo a extremo. Eu vou falar para vocês o que eu faria se eu tivesse poder aquisitivo, se eu fosse uma pessoa rica. Eu utilizaria do meu poder aquisitivo, claro, eu não vou ser insensato aqui, temos que ser sensatos, né? Se eu tivesse poder aquisitivo, se eu fosse uma pessoa rica, eu investiria no meu conforto material, né? Eu resolveria, no caso eu estou considerando aqui a pessoa que nasceu pobre e ao longo da sua vida alcançou a riqueza material, né? Então eu resolveria todos os meus problemas, investiria em algo para que eu pudesse perpetuar essa minha riqueza até o fim da minha vida física carnal, né? Tendo feito isso, então a minha segurança financeira já está garantida, né? Eu tenho conforto. Agora eu investiria parte grande parte dessa minha riqueza. Eu montaria tipo um centro de pesquisa, né? Montaria tipo como se fosse uma espécie de um clã e recrutaria despertos pelo Brasil afora, pessoas verdadeiramente intencionadas em expandir sua consciência, pessoas que tivessem sua mente aberta, tivessem interessadas em se libertar espiritualmente, em se elevar, em transmutar. Criaria esse centro de pesquisa, recrutaria essas pessoas, selecionaria essas pessoas dedo a dedo, aqueles que tivessem verdadeiramente interessados e tivessem engajados com o despertar da consciência, e elaboraria um projeto de pesquisa de campo e investiria esse meu poder aquisitivo em tudo relativo à espiritualidade, no sentido de libertação espiritual, transmutação, né? Montaria esse clã, essa ordem, ajudaria, né? Ajudaria todas as pessoas que quisessem se reabilitar espiritualmente, preparando-as para a sua independência espiritual, propós desencarne. Eu faria esse tipo de trabalho e investiria
esse meu dinheiro, esse meu poder aquisitivo na busca da verdade. A verdade, ela é uma só, porém a verdade ela tem muitas camadas. Então a gente está aqui em uma camada da verdade, que por sinal a gente não conseguiu destrinchar completamente. Então eu investiria o meu dinheiro naquilo que há de melhor, ajudaria muitas pessoas, faria sim obras de caridade, ajudaria as pessoas, mas com bom senso, né? Aqueles que realmente estão em condições de receber a minha ajuda, aqueles que são merecedores. E esse tipo de coisa enobrece o coração, enobrece a alma, enobrece o espírito, satisfaz a alma, satisfaz o espírito, torna o coração da pessoa mais puro, aproximando da vibração da felicidade. Não necessariamente, é óbvio, que você precisa de ter riqueza material, poder aquisitivo para ser uma pessoa caridosa, uma pessoa do bem. Mas no caso aqui do vídeo, né, o tema, né, poder aquisitivo, né, a riqueza. Se eu tivesse, eu faria o que eu disse. Né? Eu montaria uma ordem, tipo um clã, tipo uma colôniazinha, né, pequena, e recrutaria essas pessoas despertas, montaria um centro de pesquisa visando a verdade, visando essa camada da verdade que nós estamos, investiria na transmutação das pessoas, né, ajudaria as pessoas a buscar o equilíbrio mental, físico, espiritual, preparando-as para o pós-desencarne. Então eu investiria em todas essas pessoas, né? E discipularia essas pessoas, né? E quando elas estivessem prontas, equilibradas, elas iam fazer mais discípulos, né? Nada a ver com a questão da Bíblia, nada a ver com a questão da Bíblia, tá? Só um exemplo aqui. A questão de discípulo não está estreitamente ligada à Bíblia. Ela se estende para todas as áreas da vida da gente. E é isso que eu faria se eu tivesse a riqueza, o poder aquisitivo. Né? Então, o que acontece é que a maioria das pessoas ricas, tanto aquelas que já nascem, né? Aquelas que já nascem no berço rico, elas têm uma pseudo felicidade, né, momentânea. E quando elas crescem, se tornam adultas, e elas começam a utilizar esse poder aquisitivo de forma mais agressiva, né? E aí, a certo momento, determinado momento da vida delas, o choque de realidade acontece. E aí vem a depressão. Justamente por elas não fazerem bom uso do seu poder aquisitivo, da sua riqueza. Né? Quando eles chegam no ápice do prazer, né? Um exemplo básico aqui, por exemplo, o prazer físico carnal, né? Sexual, ele tem um pico ali. Depois daquele pico, ele tem uma baixa, né? É basicamente isso que acontece. No caso aqui, eu tô correlacionando ao prazer carnal, tá? Existem vários tipos de prazeres de diferentes formas. No caso, dopaminas, né? Existe a dopamina cara e a dopamina barata. No caso aqui, eu tô falando da dopamina barata, que é a dopamina do ato sexual, tá? O que não significa que o prazer sexual ele é uma coisa ruim, não. Quando ele é acessado e utilizado da forma correta, equilibrada. Mas
para a explicação aqui que eu estou dando, né? No caso dos ricos, né? Aí eu estou utilizando o sexo aqui, o ápice do prazer sexual, né? Então aí tem uma alta, né? Tem o pico ali, né? O momento ali máximo ali do frenesi, e aí depois tem aquela queda, aquela queda vertiginosa, e é isso que acontece com as pessoas ricas, né? Só um exemplo aqui. Então, quando eles chegam no ápice ali do prazer deles na vida material, eles chegam à conclusão que aquilo ali não os satisfaz por completo. Tá faltando alguma coisa. E é exatamente isso. Eles utilizaram a sua energia, sua força física, mental, para materialidade, para as coisas densas da vida. E não buscaram a espiritualidade. E é por isso que eles sentem depressão. Muitos até não suportam essa depressão e acabam transpassando a própria vida, por não suportar a pressão, a tristeza, esse vazio de não buscar a espiritualidade, de não buscar a verdade, de não buscar se libertar, de não buscar transmutar. E você? O que você faria se você fosse uma pessoa rica? Ou se você alcançasse a riqueza ao longo da sua vida? A que você direcionaria a tua riqueza, o teu poder aquisitivo? Claro, após você garantir a tua segurança financeira, já está totalmente estável, o que você faria depois? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu deixo essa reflexão aí para vocês aí. Se você não é inscrito aqui, se inscreva, ativa o sino para receber todas as notificações. Se você já é inscrito, mas não ativou o sino, ativa o sino aí, confere aí, tá? E eu peço, é claro, que você deixe o like aqui nesse vídeo, compartilhe também. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.